Graça e paz a todos, um abraço. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, habite sobre o seu coração. Quero trazer uma palavra para você nesta tarde nublada deste dia. Essa tarde, né? Quero ler Zacarias capítulo 4, verso 6, diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Aleluia. A palavra de Deus que veio aqui a Zorobabel era que ele estava sendo convocado, incumbido para reconstruir o templo de Deus. Amém? Então o Senhor, ele traz uma palavra, porque os judeus, diferentemente da época que foi construído o templo pelas mãos de Salomão, tinha muito recurso. E nesta época eles se achavam sem força e sem habilidade e sem subsídios. Amém? Ele contava com grandes exércitos. Quando Salomão construiu, contava com grandes exércitos de operário, como nós encontramos no capítulo de Reis, capítulo 5, 13, 18. E no tempo de Salomão não faltava recurso para a construção. Amém? O reino de Salomão na época era muito poderoso. Porém, apesar da limitação e da falta de recurso, o próprio Deus faz uma declaração que não seria por força nem por violência. Deus não quer que você venha para Deus pertencer ao seu reino, achar que você vai ser obrigado a fazer algo, ou que você vai fazer algo porque alguém está todo dia te fustigando. Não. O sentimento que deve nortear a sua vida é que Deus, Ele trabalhará no seu coração e colocará em você um coração que você pertence a Ele, e que tudo que você for fazer não é por sua capacidade. Amém? Então a Bíblia fala de força aqui, era um sentido indicado no sentido militar, né? Bravura de um exército. Em outras palavras, a reconstrução do templo não seria pela força de um exército, né? Muito menos pelos recursos humanos. A garantia de sucesso daquela obra é mediante o próprio Deus. Deus estava convidando e Deus estava dizendo: olha, eu vou trabalhar por você. Amém? Então é isso que nós precisamos entender, que Deus quer que nós façamos a obra do Senhor com zelo, sabendo que não é por força, nem por violência, nem por obrigação. Amém? Nós sabemos que ninguém deve sair do seu lugar se não for por um convencimento, porque Jesus, numa certa ocasião, quando os discípulos saíram pregar, eles disseram: o que nós vamos falar? Ele disse: vocês não se preocupam com o que é a vez de falar, mas o Espírito Santo, ele convencerá. Quem convence o homem da necessidade de crer em Jesus, da necessidade de procurar ao Senhor Jesus, e depois, de forma secundária, a igreja para servir, para adorar, é o próprio Espírito Santo que trabalha na vida do homem. Amém? Então o Senhor estava encorajando Zorobabel a começar um trabalho. Deus convida-nos a deixar que o Espírito Santo faça em nós uma reconstrução, um recomeço, quando o Senhor Jesus disse a Nicodemos que ele precisaria passar por um recomeço. Todos nós precisamos passar por esse recomeço. Estava conversando com uma pessoa que muitas vezes a pessoa vai para a igreja, mal começa, já fica de igreja em igreja,
Não que eu tenha nada contra, se você é livre para fazer o que você quiser, mas eu perguntei para a irmã assim, quando a criança nasce no berçário, para onde que ela vai? Né? Quem cuida não são os pais espirituais? Então é assim também, né? Não que ninguém quer prender ninguém, mas dentro do contexto lógico da coisa, o Senhor quer trabalhar na sua vida quando você nasce, quando o Senhor disse para Nicodemos, e aí você vai crescendo. Toda criança precisa de um tutor. Nós sabemos que quando os pais não podem cuidar, o Estado delibera um tutor ou vai para uma casa de amparo, assim sucessivamente, mas toda criança precisa de cuidado. É isso que muitas pessoas que chegam para o Evangelho precisam entender, que aquele que te fez com que você chegasse ali, se decidisse ao Senhor, Ele quer cuidar de você, quer te ensinar, não forçar você a nada, mas quer educá-lo a crescer em graça e em conhecimento de Deus. Isso é importante que as pessoas entendam, tá? Portanto, não é por obrigação, não é na base da força que alguém vai fazer com que você cresça em Deus. É que você entenda que aquele tutor, aquele mestre, aquela pessoa que Deus colocou na sua vida quer que você cresça, quer que você desenvolva. E assim, sendo desenvolvido, você vai crescendo, sendo abençoado. Nós lembramos do fato de Samuel, quando nasceu, a mãe levou ao profeta Eli, ali ele cresceu auxiliando. Quando fala de Jesus também, Jesus foi apresentado ao templo, mas aos 12 anos ele já estava ali entre os homens conversando, né? E a Bíblia diz que tanto Samuel crescia em graça e conhecimento, como Jesus também. Todos nós precisamos também pensar nisto. E lembrando, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo quer encontrar lugar para trabalhar, para reconstruir a vida do homem quando ele vem sem nenhum entendimento da graça e do poder de Deus, daquilo que o Senhor Jesus quer fazer para a vida dele. É assim que nós entendamos. Esta é a palavra. Quando você vem para a igreja para trabalhar, prestar algum serviço, o pastor não precisa ficar para você cantar no coral, para você cantar na mocidade, para você pertencer a um grupo da igreja, para você ajudar nos trabalhos da igreja, né? Quando você faz, se você vai, pensa ali que está sendo obrigado a fazer, é melhor que você nem vá. Mas quando o Senhor colocar no seu coração, falar, eu vou porque eu sei que ali eu sou importante, que Deus vai me abençoar, né? Que tem retorno, como nós fomos no trabalho ontem, quando o tema do trabalho era 1 Coríntios 15, verso 58, se você quiser ler lá. Então é isso que a palavra que eu quero trazer para o seu coração. Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus trabalhar, conduzir a sua vida, e você será melhor e bem sucedido. Deus abençoe você, um abraço, até o próximo vídeo.